Mais uma vez, hora de entrevista importante ao vivo aqui no Expresso CNN. Estamos olhando com muita atenção para o que acontece no Amapá. 9 dias de apagão e uma série de outras consequências ali. Não é só a questão da falta de energia, são várias outras questões correlatas. E uma delas é a que a gente trata agora. Vamos conversar com o secretário estadual de Saúde do Amapá, Juan Mendes Silva. Secretário, boa noite. Aqui Monalisa Perrone. O senhor me ouve bem? Sim, Monalisa, obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar também a todos os telespectadores. E realmente é um cenário desafiador, são 9 dias de intensos trabalhos e que, sem dúvida nenhuma, impactam diretamente na saúde de todos. Sem dúvida. Eu e o Daniel vamos participar dessa entrevista. Secretário, para começar, nós sabemos que desde 4 de novembro os números ali da pandemia não eram atualizados, né, por questões óbvias, não tinha como contabilizar absolutamente nada, mas aí esse trabalho foi retomado e a constatação é muito difícil, né? Há um número considerável de mortes e casos, porque as pessoas, isso, claro, eu quero até deixar muito claro, não é nem retrato da situação dos últimos dias, né? Porque as pessoas estão ali se aglomerando nas ruas, à procura de água, de combustível, de qualquer coisa, e não tem como ser diferente. Então, vamos começar essa conversa pontuando a retomada dos números e o cenário de preocupação atual por causa das aglomerações. Secretário, por favor. Antes do apagão, nós já vínhamos de um crescimento exponencial do número de casos. Até para vocês estarem subsidiados de informação, hoje o Amapá registrou 216 novos casos. Nós chegamos a quase 54 mil casos de Covid-19 no estado. Alcançamos 770, infelizmente, mortes aqui também provenientes da pandemia. E todos esses números, nós vivemos e vivenciamos um período de aproximadamente 2 meses de estabilização franca da pandemia e nas últimas 3 semanas aconteceu justamente esse aumento exponencial. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um aumento de quase 300% de atendimento de sintomático respiratório nas unidades básicas de saúde. Nós tivemos um aumento de hospitalização, onde nós tivemos que ampliar leitos no maior hospital, que é o Hospital Universitário, que é referência ao tratamento Covid-19. Hoje nós contamos com 112 leitos naquele hospital e sempre ampliando gradativamente. Então, realmente, tem sido um momento que, com o apagão, nós tivemos também um delay de informação de aproximadamente 5, 6 dias. E isso atrapalha muito, pois a vigilância epidemiológica, ela norteia todas as nossas ações e isso permitia que nós estávamos sempre 2, 3 passos à frente em relação a isso. A vivência do pico da doença, ela nos permitiu ter essa expertise. E serve também de alerta, pois os estados que apresentaram os primeiros picos da doença foram os estados do norte, Pará, Amazonas e Amapá. E nós estamos vivenciando isso novamente. Então, é também um alerta para todo o Brasil. Nós estamos vivenciando a segunda onda na Europa. Não é ainda possível determinar epidemiologicamente que estamos numa segunda onda, porém, os números são realmente alarmantes. O Daniel vai fazer uma pergunta já, mas eu quero, até por causa da conexão da internet, o senhor pode repetir esse número de 300% de aumento, que é um número muito sério, muito grave. E, por favor, o senhor poderia repetir os principais números para a gente dar prosseguimento com a gravidade que essa notícia está chegando para nós? Por favor, secretário. Monalisa, para as pessoas se compreenderem, o número absoluto, o Amapá tem pouco menos de 900 mil habitantes. Sim. Mas para as pessoas entenderem melhor, nós tínhamos uma média de atendimento de aproximadamente 300 a 400 pessoas nas unidades básicas de saúde que procuravam atendimento como sintomático respiratório. Porém, esse número aumentou com uma média de 1.000 pessoas dia procurando atendimento. Então, foi um aumento aí de quase 300% em relação a esses atendimentos. Gravíssimo, Daniel. Impressionante, números preocupantes. Sim. E, secretário, nesse cenário, há condições sanitárias de se realizar uma eleição em que as pessoas vão ter que ir às sessões eleitorais no próximo domingo? E gostaria que o senhor respondesse isso com bastante transparência e também sem qualquer juízo político, já que o senhor faz parte de um governo.
Não, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente tem um aparato técnico e, inclusive, participamos de um comitê científico e assinamos boletins que subsidiam também isso. Gostaríamos também de reforçar que o Amapá ele foi um dos estados que sugeriu a suspensão de atividade política de rua há praticamente 2 semanas, e essas medidas mais restritivas, elas permanecem e continuam. Hoje, a decisão e o pedido do TSE, para pedir o adiamento das eleições, principalmente na cidade de Macapá, ela se dá justamente em todo esse cenário social de instabilidade, segurança principalmente, e realmente, desse ponto de vista, não é um cenário confortável. Do ponto de vista de saúde pública, apesar de todos os nossos cenários serem, de fato, de máximo alerta, a gente até contribui que vamos ter praticamente quase mais de 300 mil pessoas votando nesse dia, e realmente seria um potencial aí de aumento de casos dentro dessa prospecção. O senhor é favorável, então, ao adiamento das eleições? Eu concordo, desde que a gente também tenha segurança para essas eleições, mas infelizmente o cenário não nos permite concordar com as eleições, principalmente em Macapá, no próximo domingo. Secretário, o relato é muito grave, muito importante, então eu tenho 2 perguntas para o senhor, ainda baseadas nos números, respaldadas pelos números que o senhor acabou de dizer. Primeira delas, foi feito um pedido de urgência de ajuda para o Ministério da Saúde. Segunda questão, teve resposta? Como foi essa resposta? No que tange o enfrentamento da pandemia, nós estamos em contato direto. O Ministério da Saúde tem nos dado, principalmente após a estabilização aí do comando do ministro Pazuello, nós tivemos esse apoio. A bancada federal tem nos ajudado de uma forma assim, sem precedentes. Nós tivemos muito apoio em relação a isso. Nós sinalizamos através dos próprios números o crescimento da questão da pandemia. São números, volto a falar, alarmantes, são números assim que startam um processo de reorganização, inclusive dos serviços de saúde, mas são números que nós estamos conseguindo dar as respostas necessárias. Haja vista, nós tivemos a experiência do pico anterior e, sem dúvida nenhuma, isso nos dá essa expertise numa metodologia e uma resposta também a uma pandemia. Tá certo, secretário estadual de Saúde do Amapá, Juan Mendes Silva, muito obrigada por esse tempo aqui conosco na CNN Brasil, no Expresso CNN. Os nossos microfones continuam abertos para a gente continuar acompanhando essa situação aí com a importância, com a relevância que ela precisa. Muito obrigada, boa noite ao senhor. Boa noite, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço e reforçar que a questão da crise elétrica, ela não somente ocasiona um aumento, como nós prospectamos, de doenças diarreicas agudas, mas nós vivenciamos também um aumento de acidentes domésticos, um aumento de acidentes de trânsito, e todo esse cenário, ele compreende uma gama de multidesafio para esse enfrentamento. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigada. Boa noite, secretário.